Exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui quem está falando é o pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Nesta manhã nós iremos fazer uma live. Eu enviei o convite no Face e no Zap, eu espero que algumas pessoas possam entrar. E nós vamos ler a palavra de Deus em Neemias. Neemias, um livro maravilhoso que vamos meditar nesta manhã. Nós que a glória de Deus se manifeste de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, pois o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado de uma forma muito especial, e nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor nosso Deus. Isaías capítulo, Neemias capítulo 6, e o versículo 3. Diz o seguinte: Neemias 6, e o versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Maravilha, né? Nós vamos estar meditando nesta palavra. Não posso parar. Vou repetir. Não posso parar. Primeiramente, nós vamos falar sobre quem foi Neemias. O que nós podemos aprender com este grande homem de Deus? Eu congrego no Ministério Brasil para Cristo, na cidade de Valparaíso, São Paulo. Também sou professor na cidade, professor de inglês e português. E nós estamos envolvidos na obra de Deus, no sentido de fazer missões, só que as minhas pregações têm sido na internet, através das lives, ou de atendimento a pessoas individuais, quando saio ou quando sou convidado para pregar. E Deus, ele tem assim nos abençoado de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E vamos aqui de vento em popa, alcançando bênçãos, vitórias, sendo valorizado pelo Senhor. Quem nos valoriza é Deus. Quando nós conhecemos ou quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Neemias, nós podemos observar, nós podemos ver na Bíblia algo muito especial, algo muito importante sobre a personalidade de Neemias. Ele era um ser humano fiel a Deus, uma pessoa justa e um grande líder. Tinha uma liderança tremenda. A sua vida nos leva a compreender o grande plano de Deus na vida do ser humano, na vida das pessoas que se entregam à causa do Mestre. O contexto que acontece, a história que se passa com Neemias, é um contexto muito confuso, muito problemático. Depois da morte do rei Salomão, que é que nós podemos observar, filho de Davi, o povo hebreu, ele se dividiu em reino do norte, que é Israel, e reino do sul, que é Judá. Nesses lugares, ao longo do tempo, os reis e os habitantes da região, eles alternavam entre a obediência e a desobediência. Sempre estavam em um estágio de subida e de descida. Sempre estavam num estágio em que, de repente, estavam obedecendo, de repente parece que até se esqueciam do projeto de Deus. E o Senhor Deus, Antônio Alves, bom dia, a Antônia Alves, a Antônia Alves da Costa,
minha prima lá de Mongaguá. Que Deus abençoe, um abraço para todos vocês aí. Estou falando sobre Neemias, se você puder assistir tudo, né? Então, como eu estava falando, o povo vivia em constante obediência e também em desobediência, o que não é diferente da época atual. E aí nós observamos que Deus ele vai dando sérias advertências àqueles reis, alertando-os do perigo da vida em que eles estavam enfrentando. Insistiam no erro, continuavam desobedecendo. Como consequência de tudo isso, eles foram divididos em tribos, em 10 tribos. Formavam o reino do norte, que foram espalhados pelos assírios, um povo muito bruto, um povo que humilhava os inimigos. E o reino do sul ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo e deu oportunidade para que eles voltassem. Deus sempre nos dá uma grande oportunidade. E com relação ao reino do sul, em 539 a.C., o rei Ciro da Pérsia, ele dominou a Babilônia e permitiu que os hebreus voltassem a Jerusalém. E esse grupo, que é um grupo grande, foi conduzido por Zorobabel, um descendente diretamente do rei Davi. E posteriormente houve um segundo grupo, um grande grupo, que eram liderados por Esdras, sacerdote e escriba. Neemias, nesse contexto, era copeiro do rei. Ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. E um copeiro, ele era responsável, ele tinha a incumbência de preparar a mesa para as refeições. E ele experimentava a bebida do rei, né, para evitar que este fosse envenenado. Já pensou se a bebida estivesse envenenada, era o copeiro que morria, né? Neemias era uma pessoa que temia a Deus, uma pessoa de confiança, uma pessoa maravilhosa. E certo dia o irmão de Neemias avisou que o povo hebreu estava sofrendo, estava em dificuldade, estava enfrentando grandes opressões lá em Jerusalém. E Neemias ficou muito triste. Por causa disso ele orou a Deus, ele buscou a direção de Deus, ele pediu uma orientação ao Senhor e ele decidiu pedir autorização ao rei Artaxerxes que o liberasse para que ele pudesse ir fazer alguma coisa. E o pedido dele foi atendido. Na realidade, muitas vezes as pessoas se limitam porque elas acham que não têm talento, mas nós devemos sim pensar na nossa vida e saber que nós temos condições de fazer algo, de fazer alguma coisa por alguém, de fazer algo por alguém. Quando nós colocamos na nossa mente, eu sou capaz, evidentemente colocando a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem a presença de Deus, nós não seremos nada. Porém, vamos seguir o nosso caminho fazendo aquilo que Deus predeterminou para que nós fizéssemos. Neemias tomou uma decisão, mas não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa muito difícil. Neemias se juntou a Esdras e eles promoveram uma reforma espiritual. Eles levaram o povo a terem uma decisão. Neemias, ele é o líder, é o grande líder, e começa a grande reconstrução da cidade, do muro de proteção da cidade. E eles foram promovidos, ou seja, foram acontecendo muitas dificuldades, muitas tramas, falsas acusações, para que ele não pudesse prosseguir. Eu abro um parênteses aqui e falo que é muito interessante que as pessoas não fazem nada. Mas quando aparece alguém para fazer alguma coisa, existem outros que se levantam para que a pessoa possa desanimar. Isso tem acontecido sempre na vida das pessoas.
E o que é que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar aqui que Neemias, ele era um grande patriota. Ele amava a sua pátria. Mas, acima de tudo, ele tinha um compromisso com Deus. Ele amava a Deus. Ele foi um homem de muita fé, um homem de muita coragem, vamos dizer assim. Ele enfrentou os grandes opositores. E fazia a obra de Deus na... Cícero, bom dia! Fazer a obra de Deus, na realidade, nunca foi algo fácil. Em todas as épocas, não somente na época de hoje, em todas as épocas. Porque cada época tem a sua história, cada época tem o seu valor, tem o seu momento, tem a sua situação. Antigamente era assim. Hoje não é mais. Cada época tem a sua história, tem a sua dificuldade. E a grande estratégia do nosso adversário é justamente fazer nós, que estamos na linha de frente, sermos atacados, sermos atingidos. Porque Deus, ele nos chamou para uma grande obra, nos chamou para uma grande tarefa, para uma grande missão. E o chamado de Deus, ele precisa ser obedecido. Mas Neemias, ele quando enfrenta as acusações, Márcia Abadias, um grande abraço. Quando começamos a fazer a obra do Senhor, que os opositores, eles se levantam, eles querem a nossa atenção para que nós possamos nos desviar da rota, nos desvirtuar, nos tirar do foco. Nós temos uma meta, temos um foco, que é avançar na obra do Senhor, é avançar na obra de Deus. Hoje eu não estou dirigindo igreja. Prego quando sou convidado, porém estou pregando sempre para as pessoas, fazendo a obra de Deus de uma outra forma. Cada época é uma época. E já enfrentei muitas oposições para que eu pudesse parar. Por um determinado tempo eu fiquei enclausurado, eu fiquei em uma caverna com medo de algumas situações. Rosana Gabriel, bom dia, Deus abençoe. Estou vendo que você está de luto, meus sentimentos. Então, por muito tempo eu fiquei parado, vamos dizer assim. Mas depois o que eu pude observar, o que eu pude ver é que o meu adversário, ele queria que eu estacionasse completamente. E eu pensei, eu descobri a tática do adversário e comecei a trabalhar de outra forma, de outras maneiras. Porque para fazer a obra de Deus tem os hospitais, tem a rua, tem a casa das pessoas, tem as pessoas. As pessoas nos procuram muito. Deus me deu muitos dons, muitos talentos. Deus me usa de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Isso não é para a minha glória, é para a glória do nome do Senhor. Ainda ontem eu estava fazendo uma live e Deus me deu uma revelação para uma determinada pessoa. E aquela pessoa, puxa vida, eu disse, olha, eu vejo uma escuridão, eu vejo uma nuvem negra dentro do teu quarto, um laço de morte e tal. Fui explicando a situação e a pessoa, na realidade, já há 15 dias com Covid, eu não sabia de forma alguma, e Deus foi me dando revelações, e logo durante aquela live eu comecei orando pela pessoa, a pessoa que não estava respirando direito, começou a respirar bem, já fazia 3 dias que eu não comia, somente tomando suco, e já passaram as dores do corpo, passaram as dores da cabeça, e a pessoa preparou um alimento, até me mostrou a alimentação que preparou para comer e tal. Eu disse, olha, Deus vai te curar, Deus vai fazer uma grande obra. E Adriano Alves, que Deus te abençoe, meu querido. E você vai fazer uma live agradecendo a Deus pela cura. Deus me mostrou aquela situação. Então vocês observem, Deus, ele tem os seus canais, tem os seus momentos de usar as pessoas, tem as suas táticas. E na realidade eu já enfrento muitas oposições, porém eu digo igual Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu não posso me render.
Eu não posso me entregar aos caprichos de algumas pessoas que até têm inveja do nosso ministério, têm inveja da forma pela qual Deus usa a nossa vida. Porém, quem me chamou foi Deus. Quem me chamou foi o Senhor. Disso eu tenho uma grande certeza, uma certeza absoluta. Estava fazendo uma grande obra e ele não podia parar. Nós não podemos parar. Eu digo para você nesta manhã que Deus tem um chamado na tua vida, seja qual for o chamado, seja um chamado ministerial, seja um chamado para ser missionário, para pregar, para fazer cestas básicas para ajudar as pessoas, seja para intercessão. Eu quero te dizer, não pare, não se renda. Cada um tem uma missão. Não vamos parar para dar atenção até aos bajuladores. Esses são os que usam de lisonjas, demonstrando um sentimento, porém um sentimento falso. Usam palavras que não são reais. Usam palavras fingidas, com falsos elogios. E não devemos ser levados por esse tipo de situação. Tem outros que são semeadores de discórdias, semeadores de contendas. Não devemos ouvir a tais pessoas. E o pior, o que eu estou falando isso não do lado de fora da igreja, estou falando do lado de dentro da igreja, que existem muitas essas situações. E como Neemias, muitos estão fazendo uma grande obra e não devem parar, não devem descer, não devem se render, não devem se entregar, mas prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo disse, prossigo para o alvo da soberana vocação, olhando para Deus, olhando para o Senhor, colocando Deus em primeiro lugar. E colocar na sua mente, estou fazendo uma obra, não posso me render, não posso descer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Para isso, nós pagamos um grande preço. Há um preço muito caro. Neemias, ele foi chamado, ele teve a audácia, ele se entregou para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O Senhor, ó Senhor, o Deus dos antepassados, advertiu várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois eles tinham de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, expuseram ao ridículo os profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra eles. O Senhor enviou contra eles o rei da Babilônia, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos e nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios da obra de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor. Os do rei e dos seus oficiais. Os babilônicos incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos, e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante o tempo da desolação, até que os 70 anos se completassem, em cumprimento da palavra do Senhor, que foi enviado a Jeremias. Evandro, que bom que você está assistindo. Assista tudo aí. E no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração do rei Ciro, rei da Pérsia, para que fizessem uma proclamação em todo o território e seu domínio passasse por escrito nesses termos. E assim declarou: eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá.
E aí nós vemos isso aí em 2 Crônicas 36, 15 ao 23. E para que a cidade de Jerusalém ela fosse restaurada, primeiro eles teriam que edificar a casa. A palavra do Senhor estava se cumprindo ali. A palavra do Senhor é bem clara: edifiquem a casa. E o livro de Neemias nos fala justamente da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas no livro de Esdras encontramos a ordem expressa que edificassem a casa do Senhor. E o profeta expressa essa verdade, reforça essa verdade. É claro que o Senhor queria que Jerusalém fosse restaurada, porque senão não haveria a necessidade de um templo ali. Mas o que nós aprendemos aqui, primeiramente, é que a casa do Senhor tem que ser restaurada. Primeiro a casa do Senhor, depois a cidade de Deus. E porque Deus ele sempre começa pela estrutura. Ele sempre começa pela base. Nada se constrói sem um fundamento sólido. E Deus ele vela pela sua palavra para cumprir. Observe que Deus ele faz as coisas por etapas. E cujas etapas são etapas maravilhosas. São etapas lindas. E por que a casa do Senhor teria que ser edificada primeiro? Esdras capítulo 3, versículo 2 ao versículo 3 diz: edificaram o altar do Deus de Israel, para que sobre ele oferecessem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sacrifícios ao Senhor. O que eu posso entender com isso? Que por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil que seja o momento, nós temos que edificar o altar. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar da presença de Deus. Altar é um local elevado, sabe por quê? Porque no altar Deus manifesta a sua presença em sua forma mais simples. É um amontoado de pedras sobre as quais as pessoas ofereciam sacrifícios. Mas entendendo a palavra de Deus, nós somos pedras vivas. E nós devemos oferecer para Deus, através do nosso sacrifício de louvor, através da nossa adoração, santo e agradável a Deus, nós devemos oferecer para Ele um culto racional. Um culto em que você possa sentir a presença do Espírito Santo. Um culto que não seja um local de oba-oba, mas que seja um local de você sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Para isso é necessário pagar um grande preço. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, eles deram a tesouraria para que aquela obra fosse levantada 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Esdras capítulo 2, versículo 68 ao versículo 70. E Jesus disse que ninguém que tenha juízo, ele vai começar uma obra sem que primeiro ele faça um mapa, ele faça um cálculo dos custos, para ver se pode concluir a obra, porque tem muitos que fazem de qualquer forma, de qualquer maneira, e começam uma obra e não terminam. Porque a alegria da edificação, ela é algo muito lindo, é algo muito forte. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo de Salomão, do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes. Eles estavam
com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a determinação, de Davi, rei de Israel. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já estavam idosos, que viram a primeira casa. E eles choraram muito quando à sua visita foram lançados os alicerces da casa. Muitos, no entanto, levantando as vozes com grande alegria, com grande grito, louvando e adoraram o Senhor. E a Bíblia diz que de maneiras que eles não podiam discernir as vozes de alegria com as vozes de choro do povo, pois o povo jubilava, o povo gritava, o povo exaltava, o povo glorificava. O povo estava sentindo a glória de Deus. E Deus disse ao profeta Isaías, referindo-se a Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará feliz, e ficará satisfeito. Nós precisamos lutar, nós precisamos agir, nós precisamos fazer. Existem muitos empecilhos na edificação. Muitos querem lançar desânimos. Então as pessoas da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os planos. Também calúnias, muitas calúnias. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens, daquém do Eufrates em tal tempo, seja tal o conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. Vão restaurando seus muros e reparando os seus fundamentos. Aí nós vemos aí oposições. Grandes oposições. Há uma guerra espiritual muito forte. E nós observamos aqui, voltando para o Neemias, quando ele diz aqui, que ele se levantou para alguns dias, ficou jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te temem e guardam o teu mandamento. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que faço hoje diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. E aqui ele prossegue a oração. Ele prossegue clamando a Deus. E Neemias, ele é enviado, ele é mandado para a reconstrução da cidade. Quando no capítulo 2 diz: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Neemias estava triste. Nós, quando temos a visão de Deus, nós ficamos tristes pela condição do povo, nós ficamos tristes pela rebeldia do povo. E foi a pergunta: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso se tem de ser tristeza de coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste no meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? E o rei disse: o que é que você me pede? Então orei a Deus dos céus e disse: se for do agrado do rei, se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. E o pedido foi aceito. Foi aceito. E Neemias, no capítulo 9, diz: então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Sempre vai aparecer os Sambalates e os Tobias da vida. Mas o que é que nós temos? Nós temos que enfrentá-los, sermos fiéis, sermos
fortes. E diz aqui o versículo 11: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. O que eu tiro uma lição muito grande, é que existem muitos projetos nas nossas vidas, que existem muitos sonhos nas nossas vidas, que não devemos contar para ninguém. Contar somente para Deus, nem para o nosso melhor amigo que o consideramos, mas contar somente para Deus. De que escuta a nossa oração secreta, em público, ele vai nos exaltar. E nós observamos, queridos, quando as pessoas começam a trabalhar na reconstrução e começam na luta, na batalha, enfrentando situações, enfrentando dificuldades, eles prosseguem. Porém, dando uma pincelada bem forte aqui, no capítulo 4 de Neemias, quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Neemias o Amonita estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Observem como os opositores parecem ser fortes. Porém, não devemos temer, porque quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Quem está conosco é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Neemias, sabendo de todas estas situações, o que é que ele faz? Ele busca a presença do Senhor. Ele busca a presença de Deus. E ele diz no capítulo 6 e no versículo 3: por isso vos enviei mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Aqui nós temos o grande exemplo de Neemias, no capítulo 5. Também desde o dia em que foi nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes. 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominaram sobre este povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Temos aqui um exemplo a seguir. Neemias. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparara para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também às minhas custas eram preparadas aves, de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Vejam que o povo de Israel tomava um vinho, tá? Está bem claro aqui na Bíblia. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porque a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fizeres por este povo. Neemias se humilha, Neemias busca a presença de Deus. E quando Sambalate
Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos seus inimigos ouviram que tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia nenhuma brecha, ainda que este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Sambalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias. Qual foi a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Aleluia! É o tema da mensagem que Deus colocou. O que poderia acontecer se Neemias tivesse atendido o apelo de seus inimigos? Aleluia! Glória a Deus! Aí no versículo 15 de Neemias, capítulo 6, nós vemos que a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de abril, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e descaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. E uma outra lição que eu tenho aqui e que eu aprendo é que tudo que nós fazemos está a intervenção divina, está o controle de Deus, está a mão de Deus. E nós vemos aqui, queridos, como Deus ele trabalha, como Deus ele faz, como Deus ele usa alguém. Deus está te chamando nesta manhã para uma grande obra. Deus está te chamando nesta manhã para um grande projeto, cujo projeto, quem sabe, parou. Quem sabe cujo projeto estacionou. Mas diga para os seus inimigos, diga para os seus adversários: estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso dar crédito àquilo que falaram sobre mim. E Neemias capítulo 13, versículo 4, Tobias expulso do templo. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. E anteriormente, era ali que depositava as ofertas dos cereais, os incensos, os utensílios, os dízimos dos cereais, porque o dízimo não era em dinheiro, o dízimo era em comida, para o sustento do sacerdote, do levita, da viúva. Era diferente da época de hoje. Não quero entrar em detalhes aqui, porque hoje é outra realidade. Os dízimos dos cereais, do vinho, dízimo do vinho, dízimo do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Eles eram mantidos com os dízimos, com os cereais. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou irritado, me deixou irado, que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que eles purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e do incenso. Então aqui nós vemos que a manutenção dos levitas foi restaurada. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles. De maneiras que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Por que a casa de Deus ficou abandonada? Ele fez uma reunião, reuniu os levitas, reuniu os cantores, colocou cada um no seu posto. Então todo Judá começa a trazer novamente os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, aos depósitos.
e por tesoureiro dos depósitos. Aqui nós vemos que ele pôs Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Mataías. Estes foram homens que foram fiéis, que foram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Veja, aqui houve o quê? Uma restauração. Uma restauração não somente do templo, uma restauração não somente da adoração, mas também uma restauração da uma organização muito forte, uma organização muito linda. E também houve muita coisa boa. Houve o restabelecimento da observância do sábado, porque os judeus guardavam o sábado. Houve o quê? Houve um todo. O que é que nós podemos aprender com essa história? Aprender que devemos ter o nosso coração voltado para a obra de Deus. Ter a nossa vida voltada para a reconstrução. Reconstruir não é nada fácil. Não olharmos para os opositores, né? E nós vemos aqui, concluindo, que Neemias, ele fez uma grande reforma. Diz assim: os purifiquei de tudo que era estrangeiro, organizou o serviço dos sacerdotes, quer dizer, organizou o culto, ele organizou o turno dos levitas, o fornecimento de lenha em tempos determinados, também as primícias foram organizados. Aí diz: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Deus usou Neemias, um grande líder, para uma grande reconstrução, não somente dos muros de Jerusalém, mas reconstrução do culto, reconstrução da adoração, reconstrução do turno dos sacerdotes, reconstrução sobre o ministério de louvor, né? Os levitas. Houve a entrega dos dízimos, como eu já disse, que era de cereais, eram de comidas, dízimo até do vinho, porque o povo tomava vinho, o povo se alegrava na presença de Deus. Não venha me dizer que não, porque está escrito aí na palavra de Deus. Eu prego Bíblia, está na palavra. E a glória do Senhor foi tomando aquele ambiente. Qual é o teu projeto neste dia? Qual é o projeto que Deus colocou no teu coração? Ei, você não é um projeto falido. O projeto de Deus vai se cumprir na tua vida. Seja qual for. Na área profissional, na área intelectual, na área espiritual. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelo grande projeto dele na minha vida que se cumpriu. Cada dia, cada momento. Porque finalmente nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Não podemos descer ao nível daqueles que não têm a visão espiritual que Deus nos entregou. Ainda que devemos agir com muita prudência, mas não nos desviarmos do projeto que Deus tem conosco. E que nós possamos responder para os nossos opositores: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra, pregando a palavra de Deus nas mídias. Não posso descer. Quem falou para você que eu parei? Quem falou para você que eu não prego a palavra? Quem falou para você que Deus não usa a minha vida? Tobias e Sambalates, escutem esta palavra. Deus me chamou, Deus está comigo. Deus está contigo. Ergue a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Profetize. Entregue revelação. Faça a obra do Senhor. Não faça acepção de pessoas.
Ame as pessoas como Cristo amou, igual eu preguei ontem. Aleluia! Que neste dia 25 de abril do ano 2020, você possa colocar no teu coração que tu és um profeta, que tu és uma pessoa chamada por Deus. Eu vou orar contigo nesta hora. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre todos aqueles que estiveram conosco, sobre aqueles que nos acompanharam nesta hora, sobre aqueles, Senhor, cujos projetos ficaram estacionados no caminho, mas que Tu vás levantar e que eles vão tomar uma posição diante da Tua presença. Todos aqueles que participaram desta live, Senhor, é porque eles tinham necessidade de ouvir algo da parte de Deus. Ei, diga para o teu adversário que você é um projeto de Deus e que você está fazendo uma grande obra e não pode se render. Um grande beijo para todos. Um grande abraço. Aleluia! E às 5 da tarde, às 4:30 da tarde, nós estaremos numa outra live. Não posso parar. Não posso parar. Beijos no coração de todos.